Oi gente, tudo bem? Eu resolvi gravar essa aula hoje aqui na minha casa porque a gente vai falar sobre um assunto muito importante e ao mesmo tempo um pouco longo, tá? Que é a civilização romana. A gente não pode falar sobre esse assunto de uma forma muito rasa. E como a gente não tem muito tempo nas aulas ao vivo, então essas aulas gravadas elas vão poder trabalhar sobre esse assunto de uma forma mais aprofundada e que vocês não fiquem prejudicados, tá bom? Como eu disse, a civilização romana é um dos assuntos mais importantes que a gente trabalha no primeiro ano. E por quê? Porque a gente viu muito do que nós falamos na civilização grega com relação às contribuições que os gregos deram para a formação da nossa sociedade atual, certo? A gente viu que a Grécia pode ser considerada o berço da civilização ocidental. E os romanos têm tudo a ver com isso também. Porque, afinal de contas, pessoal, o que a gente costuma dizer é que os gregos criaram muitas das coisas que nós temos hoje, mas quem difundiu, quem espalhou isso para o resto da sociedade ocidental foram os romanos. Ou seja, se não fosse pelos romanos, a democracia, a filosofia, as artes que surgem na Grécia, elas teriam morrido na Grécia. O que aconteceu foi que, a partir do momento em que houve o contato entre a civilização romana e a civilização grega, os romanos herdaram essas características dos gregos, e a partir da sua expansão territorial, a partir da sua dominação sobre outros territórios, os romanos levaram isso para outros povos. Então eles acabaram difundindo pelo mundo os valores da cultura grega. É por isso que a gente pode também mencionar, a gente pode falar sobre cultura greco-romana, porque a cultura grega ela também sofre influência da cultura romana e vice-versa. É como se fosse uma coisa só no final das contas, ok? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso e vamos falar sobre toda a história de Roma aí nos pontos que mais importam pra gente. Bom, então vamos lá, pessoal. A gente vai começar a falar então sobre a civilização romana. E quando a gente começa a falar sobre a civilização romana, a gente tem que falar das suas origens, como que a cidade de Roma foi fundada. A gente tem aí duas grandes explicações para isso. A gente tem, primeiro, uma explicação histórica, que é muito mais fidedigna, mais comprometida com a realidade, digamos assim, que vai dizer que Roma foi fundada a partir da junção de vários povos que existiam na região da Península Itálica. Esses povos, a gente menciona aí os principais, sendo os latinos e os etruscos. Tá? Então, a partir da junção desses povos, dessas tribos, a gente vai ter a formação da cidade de Roma e o início, portanto, da história da civilização romana. Tá bom? Agora, é claro, né, pessoal, que a explicação mitológica ela vai ser muito mais interessante, né? Vai dizer o quê? A história o mito sobre a fundação de Roma é muito famoso, os romanos contavam muito esse mito naquela época, que vai dizer que a cidade teria sido fundada pelos gêmeos Rômulo e Remo. Essa história, pessoal, ela é muito interessante. Ela vai ela está relacionada com, inclusive, a famosa Guerra de Troia, né? Para você ver que os romanos eles fazem questão de conectar o passado deles com o passado grego. E essa história ela vai dizer, então, que você tem um dos heróis da Guerra de Troia, chamado Enéas, que foge depois da guerra, depois que a cidade é destruída, e vai parar ali na região onde vai se fundar Roma futuramente. E ele vai ter esses dois filhos gêmeos, chamados Rômulo e Remo, e vai haver uma perseguição com relação ao governante local da época. O rei manda matar os gêmeos, e aí, para que os gêmeos possam sobreviver, eles são abandonados na natureza. E por causa disso, eles vão ser criados por uma loba. É isso que o mito conta, né? Então a loba vai amamentar as duas crianças, vai
cuidar delas até que elas se tornassem adultas, e aí uma vez adultas elas vão se vingar, elas vão voltar para a civilização e vão matar o rei, né, que havia prometido que iria matar os gêmeos antes, né? Após isso, então, o Rômulo e o Remo fundam a cidade de Roma. O acordo entre eles era que a cada ano eles se alternariam no poder. Então, um ano Rômulo governava, o outro ano Remo governaria. Porém, quando o Rômulo assume o poder sobe a cabeça dele, ele não quer mais abrir mão, né, de ser o rei, e vai acabar matando o Remo. No fim, a história termina numa grande tragédia, né? E com isso, Rômulo vai se tornar o primeiro grande rei de Roma, né? E assim teria começado a história da civilização romana, né? É claro, né, pessoal, que, como eu disse, é uma explicação mitológica. Muito provavelmente a história ela não ocorreu dessa maneira, né? A ideia de você ter 2 bebês sendo criados e amamentados por uma loba é um pouco absurdo, né? Mas é explicação mitológica, né? É o que dá o ar de heroísmo para a civilização romana, tá bom? A gente tem essa escultura muito famosa, que é a chamada loba capitolina, que representa exatamente esse mito da fundação de Roma, onde os gêmeos aí, Rômulo e Remo, estão sendo amamentados pela loba, né? Essa escultura, como eu disse, ela é muito famosa, ela é muito difundida por toda a história de Roma e vai ser usada em vários outros contextos, inclusive nos dias atuais. Como, por exemplo, só uma curiosidade aqui para vocês, eu não sei se vocês já viram isso, mas essa foto ela foi tirada em frente ao Palácio do Buriti, o Palácio do Governo do Distrito Federal. E, portanto, em frente ao palácio você tem uma réplica dessa loba capitolina, né? A curiosidade, pessoal, do porquê que essa escultura está lá na frente do Palácio do Governo é que Brasília foi fundada exatamente no mesmo dia da fundação de Roma, de acordo com o mito dos gêmeos, né? Então, para fazer essa alusão, né, sobre a fundação da capital do Brasil, com a fundação da grande e histórica cidade de Roma, colocou-se ali em homenagem essa escultura da loba capitolina, ok? Bom, a gente costuma dividir a história de Roma, pessoal, em 3 grandes fases. A história de Roma é bastante longa, como eu disse, então para a gente poder organizar melhor esse assunto, que é extenso, a gente divide nessas 3 fases. E essas 3 fases elas são de acordo com o tipo de governo que a gente vai ter em Roma naquele momento. Eu pretendo, nessa primeira parte do vídeo, falar sobre a primeira fase, que é a monarquia, ou seja, um momento em que Roma será governada por reis, tá bom? Das 3 fases é a menos importante, é a que a gente inclusive tem menos informações a respeito, temos poucas fontes, e depois nas outras partes a gente vai falar sobre a segunda fase, que é a república, e a terceira e última fase, que talvez seja inclusive a mais importante, que é o império, tá ok? Bom, antes da gente ir para a parte de monarquia, é importante a gente conhecer a sociedade romana, como é que funcionavam, quais eram as classes sociais dessa civilização. E a gente vai ver que ao longo de toda a história de Roma, essas classes sociais elas estarão presentes e vão ser muito importantes, todas as 3, ok? Para começar, os patrícios, pessoal. Os patrícios eles compõem a elite de Roma. São, portanto, ali os nobres em Roma, digamos assim, beleza? Os patrícios, pessoal, eles são historicamente as famílias fundadoras da cidade, ou seja, são aquelas famílias que estão ali em Roma desde a fundação da cidade. São, portanto, as famílias mais tradicionais. Por essa razão, os patrícios eles eram os detentores de todo o poder, seja o poder político
ou poder econômico. Eram eles quem governavam Roma, eram eles que eram os donos das terras, eram eles que tinham vários privilégios, ok? É a elite, né, pessoal? É a nobreza. Eram os mais ricos. Inclusive, o nome, né, patrícios, futuramente vai dar origem ao termo patricinha, né? Para referir justamente aquela pessoa que é rica, né? Aquela menina riquinha, né? É a patricinha, está relacionada a esse nome patrício, né? Que são essa classe social aí em Roma, tá ok? A gente tem também outra classe muito importante que são os plebeus. Pessoal, os plebeus eles são homens livres, mas que não possuem nenhum tipo de direito, né? Eles são pessoas que vão sobreviver ali do seu trabalho. Muitos deles são dependentes dos patrícios, que a gente vai dar um nome aí específico de clientes, né? Então, clientes nada mais são do que plebeus que buscam a sua sobrevivência por meio do trabalho, do fornecimento de serviços aos patrícios. Isso pode ser por meio de trabalho nas terras, pode ser até mesmo como um serviço de soldado mercenário, tá? Esses são os que a gente chama de clientes, né? Então são aqueles que vivem dependentes dos patrícios, tá bom? Então olha só, o plebeu, pessoal, ele não é, digamos assim, uma classe social privilegiada, pelo contrário. A única coisa que ele tem, na verdade, é a sua liberdade, né? Mas ele não possui nenhum tipo de direito, né? Eles não são detentores de terras, eles não possuem direitos políticos, tal como os patrícios. A gente vai ver que, ao longo do tempo, isso vai gerar uma série de conflitos, e a partir desses conflitos os plebeus até conquistam alguns direitos, mas jamais vão conseguir chegar ao nível, né, ao topo da pirâmide como os patrícios, tá ok? E por fim, pessoal, a gente tem aí o motor da economia romana, que são os escravos. A gente vai ver que ao longo da história de Roma, os escravos eles vão estar sempre presentes. E eles vão ser vitais para o funcionamento dessa civilização. A civilização romana, portanto, ela é extremamente dependente da mão de obra escrava, ok? Lembrando, pessoal, que a escravidão ela sempre se dá por meio da guerra, né? Principalmente. Os escravos eles são aqueles prisioneiros de guerra, ou também, como ocorreu em algum momento, eram plebeus endividados que, como não tinham condições de pagar as suas dívidas, tinham que se escravizar, ok? Bom, vamos aí falar sobre essa primeira fase, que, como eu disse, é a menos importante, tá, das três, mas que a gente também não pode deixar passar em branco. A monarquia, pessoal, como ela começa em 753 a.C., é um momento que a gente sabe muito pouco sobre a história de Roma. A gente tem pouquíssimas fontes dessa época que dêem informações melhores sobre esse período, tá? O que a gente sabe é que o período da monarquia foi composto por 7 reis ao longo da história, tá? E o primeiro rei chamava-se Rômulo, né? Ou seja, existe ali um fundinho de verdade naquele mito, né? Porque de fato o primeiro rei de Roma era um cara chamado Rômulo. Agora, se é o mesmo Rômulo lá da história, né? Que foi amamentado, que teve o gêmeo e tudo mais, aí a gente jamais vai saber. Essa monarquia em Roma, pessoal, ela é uma monarquia um pouco diferente da que a gente está acostumado. Por quê? Porque a monarquia em Roma ela era eletiva e não hereditária, ou seja, o poder não passava de pai para filho, como nas monarquias tradicionais. O rei era escolhido, tá? Era eleito, apesar de governar por toda a vida, né? O poder dele não iria passar para o seu herdeiro. Iria, após a sua morte, haver a eleição de um novo rei, podendo ser de uma outra família, de um outro grupo, enfim, né? O que é bem diferente, né, da monarquia tal como a gente conhece. Esse rei,
ele detinha uma série de poderes. Ele era o detentor do poder executivo, do poder judiciário e também religioso. Ele era também um líder religioso em Roma. Só que, junto com o rei, a gente vai ter esse grupo, essa instituição, que a gente vai chamar de Senado. Pessoal, o Senado é o que nós vamos ter de mais importante, politicamente falando, ao longo de toda a história romana. Tá? É importante que vocês guardem esse nome. O Senado, pessoal, é um grupo composto por chefes das famílias patrícias. Então, os homens, chefes daquelas famílias mais tradicionais em Roma, das famílias nobres, compunham esse órgão que a gente vai chamar de Senado. E o Senado, pessoal, na monarquia vai ter essa função de conselho do rei e de criação das leis. Tá? Então vejam que o rei em Roma, durante a monarquia, ele não está sozinho. Ele tem esse Senado junto a ele. Inclusive, quem elegia o rei eram os senadores. Tá bem? Então vejam que o Senado ele já tem uma figura e já tem uma posição de destaque já na monarquia. O que eu estou querendo dizer para vocês, mostrar para vocês, é que esse Senado ele vai existir na monarquia, ele vai existir principalmente na república e ele vai continuar existindo na última fase, que é o império. Tá? Então, como eu disse, politicamente falando, o que a gente tem de mais importante durante a história de Roma é o Senado, são os senadores, beleza? O que vai acontecer? O último rei de Roma vai ser um cara chamado Tarquínio, que vai ficar conhecido como Tarquínio o Soberbo. Ele vai promover uma série de medidas em Roma que vão contrariar a vontade dos senadores em Roma. Ele vai tentar, digamos assim, atropelar a vontade do Senado. E isso vai ser muito importante, pessoal, porque é aí que a gente tem o primeiro momento aí de ruptura da história romana. Porque uma vez que o Tarquínio, o Soberbo, procurou romper com o Senado, os senadores vão dar um golpe. Eles vão tirar o Tarquínio do poder. E agora que o rei foi destituído, nós já não vamos ter mais monarquia em Roma. A gente agora vai ter o Senado governando. O Senado acima de todos. Ok? Uma vez que os senadores eles eram eleitos pelos patrícios, agora que nós não temos mais a figura de um rei, a figura de um monarca, então a gente agora está entrando numa segunda fase da história de Roma, que é a República. Ok, pessoal? A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, na próxima parte, tá? Como eu disse, a República é uma das partes mais importantes da história de Roma e a gente tem muita coisa para discutir sobre isso, tá bem? Então, até mais. Um abraço e tchau, tchau.